Glória a Deus, mais um devocional da palavra de Deus, compartilhando no seu coração a porção poderosa da palavra. E hoje nós vamos falar de algo tão poderoso, precioso e importante na vida da igreja. Nós vamos falar sobre a liderança e também sobre os valentes que Deus levantou para sustentar, né, o reino, sustentar ali todo um governo, um reinado, que foi o rei Davi. A palavra de Deus fala que Deus levantou Davi para ser rei de Israel. E como é poderoso ver que Deus também equipou aquele rei com valentes. E hoje nós vamos falar um pouquinho desses valentes, falar sobre a característica de alguns deles, que também se enquadra no nosso discipulado, se enquadra na vida da igreja, né? O mesmo Deus que usou os valentes de Davi para conquistar, né, territórios em Israel, fazer de Davi um grande rei, para poder expressar ali o seu reino. O Senhor também quer fazer hoje com a igreja e com cada um de nós. E eu quero te convidar a percorrer alguns versículos da palavra de Deus, começando aqui em 1 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 2 e 3, fala exatamente isso. Quando o Senhor estabeleceu Davi como rei, a Bíblia diz: o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo em Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. E no versículo 3, no finalzinho, fala: ungiram Davi rei sobre Israel segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então você vê aqui Davi sendo levantado para ser rei no lugar de Saul, mas segundo uma palavra. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a liderança na igreja, ela não é alguém não é uma liderança levantada por uma eleição, né, de homens ou por atribuições humanas, mas por uma palavra de Deus. Davi aqui está muito claro nesse texto que ele foi levantado segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Assim também, os homens de Deus, aqueles que estão à frente do rebanho, foram levantados por Deus. E ter a compreensão disso faz muita diferença. Quando Deus levanta os valentes, eles submetem, servem a Davi, porque eles reconhecem que Davi foi um homem levantado por Deus e não por homens. Esse é o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você, que a liderança é levantada por Deus. Mas Deus tinha muitos territórios a ser conquistados. Se você for estudar sobre Davi, sobre o reino de Israel, o reino de Israel é um antes e outro depois do rei Davi, porque muitos territórios foram conquistados. Davi foi conhecido como um rei de guerra, né, como um rei de muitas vitórias. Mas o mais interessante é que Deus não deu vitórias somente para um homem. Aquelas vitórias, aquelas conquistas só foi possível porque Davi tinha valentes do seu lado. E você vê isso muito claro na palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 11, um pouquinho para frente do verso 10, a Bíblia fala: são esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Então você vê esses valentes sendo levantados, mas não foi de uma maneira natural, e a postura deles ali ao lado do rei tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero falar sobre esses valentes é que eram homens de compromisso, homens que foram levantados. A palavra no original, valorosamente, porque fala que eram valentes, né? Valentes, o que é valente? Alguém corajoso, alguém que realmente não fica numa atitude passiva, mas ele quer realmente contribuir para que aquilo seja feito, né? Então, eles eram valentes, mas eles o apoiaram valorosamente, né? A palavra valorosamente fala de você fazer com o coração, de você fazer com entendimento. Eles foram fortes e corajosos porque eles o apoiaram de uma maneira muito importante naquela guerra, naquelas conquistas. O apoiar valorosamente é aquele apoio em qualquer hora. Eu estou com você em todo o tempo.
eu estou com você na guerra, eu estou com você em tempos de paz, sabe? E são desse tipo de homens e mulheres que o reino de Deus precisa. Aqueles que vão apoiar, né, o seu pastor, o seu líder, de uma maneira valorosa. Isso no nosso universo, aqui na nossa realidade, né, onde nós lidamos com líderes mulheres, muitas vezes nós vemos mulheres dando desculpa. Não, eu não vou porque meu marido não vai, ou mesmo a pandemia, né, ou mesmo uma circunstância difícil. Mas aqueles que entendem que foram levantados por Deus, os valentes, eles vão apoiar valorosamente. Eles não vão fazer por causa de um título, eles não vão fazer por causa de uma posição, mas eles vão fazer porque foram comissionados pelo Senhor e sabem do seu papel. Eles foram levantados, estabelecidos ao lado do rei para estabelecer um reino. Para estabelecer um reino. E nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E nós cremos que o Senhor nos dá valentes de Davi. Amém? A segunda característica aqui dos valentes de Davi, que eu quero compartilhar com você, está aqui em 1 Crônicas 11, que fala que eles eram ousados. O primeiro eram homens de compromisso. Eles apoiaram valorosamente. Mas no verso 11, olha que coisa poderosa. A lista dos valentes de Davi. O primeiro fala Jazobeão. Ele é Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Olha, eu quero um valente desse, né? Somente com uma lança, ele feriu 300. Isso fala de quê? Isso fala de homens que realmente são ousados, que eles partem para a guerra sabendo quem eles são, por quem foram comissionados, e eles vão ousados, eles vão de uma maneira, com uma intenção de coração, mas também sabendo que eles foram levantados para desfazer as obras do diabo. A Bíblia fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É para isso que nós estamos aqui. Os valentes de Davi foram colocados ao lado deles, sabendo que tudo dependia deles. Né, aqueles territórios, aquelas conquistas, dependia da atitude de cada um. Agora, esse em especial, somente, com uma lança, ele feriu 300. Isso fala do potencial de cada um de nós. A Bíblia fala, 5 de vós outros perseguirão a 100, 100 de vós outros perseguirão 10.000. O vosso inimigo ao fio da espada, diante de vós outros cairão. Isso é um versículo da Bíblia. Isso fala que nós podemos perseguir e não podemos destruir. Porque quando você usa a espada da palavra e a autoridade do Espírito, você sabe, alguém muito temido no mundo espiritual. E você pode poderosamente aqui ser usado pelo Senhor para desfazer as obras do diabo. Amém? Mas também tem uma outra característica. Essa é muito poderosa. Homens de aliança. Eu amo essa parte que está no capítulo 11, um pouquinho mais para frente. Aqui no verso, vou contar um pouquinho da história. Davi estava com sede e ele estava ali, num lugar seguro. Ele estava numa fortaleza e ele apenas mencionou, nossa, eu estou com uma sede. O que eles fizeram? Versículo 16. A Bíblia fala que a guarnição dos filisteus estava em Belém. Verso 17 do capítulo 11 de 1 Crônicas fala: suspirou Davi e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Verso 18, então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram e levaram a Davi. E ele não quis beber. Derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, eu beberia essa água, que era o sangue dos homens que lá foram, com perigo dar a sua vida buscar água. Então aqueles valentes de Davi entraram no exército, ali no acampamento, no exército inimigo dos filisteus, para pegar um copo de água para o seu rei. Isso fala de homens de aliança, fala de mulheres de aliança, que estão dispostas, sabe, a fazer o que for necessário para servir
ali aquele que foi levantado pelo Senhor. Nós não estamos falando aqui de servir em você se preocupar, né, com coisas naturais, em mimos. Não é isso. Mas servir na obra de Deus. Servir fazendo o que for necessário. É necessário ir para o encontro, é necessário, né, dormir fora de casa, é necessário você deixar de estar com seu marido por um tempo para ir para o encontro e servir, é necessário você deixar de comer e jejuar para poder juntos vocês, né, entrarem numa guerra espiritual a favor do reino de Deus. É isso que eu vou fazer. E ali eles arriscaram a sua própria vida para servir o Senhor através da vida de Davi. Isso é muito poderoso, tem muito a nos ensinar. E a Bíblia continua, a palavra do Senhor fala que esses homens eles eram valorosos, mas a Bíblia também fala que esses homens o Senhor os fez capitães. Aqui em 1 Crônicas 12, 18, a Bíblia fala que o Senhor os levantou como capitães, né? Capitães de guerra. A Bíblia fala, o Senhor os levantou e os fez como capitães de tropas. Capitães aqui no original é líder. Sabe o que o Senhor fez? Deus levantou cada um ali como líder de outros para comandar, para exercerem domínio, para governar. E Davi, ele foi um rei muito bem sucedido, porque ele tinha os valentes ao seu lado. E para encerrar, em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 14, um pouquinho mais para frente, que poderoso isso. A palavra do Senhor fala que alguns, os filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. O que o Senhor faz com os valentes que se dispõem a servir? O Senhor os enche de autoridade, o Senhor os enche de ousadia, o Senhor os enche de unção. Para fazer o quê? Para desfazer, né, as obras malignas e para realmente fazer aquilo que está fora do limite da capacidade deles, porque a Bíblia fala que o menor valia por 100 e o maior por 1000. É isso que o Senhor vai fazer com aqueles que se dispõem a servir, com aqueles que entenderam, que foram comissionados pelo Senhor para estarem juntos, ligados, com o mesmo coração, o mesmo espírito, para estabelecer o reino de Deus. A Bíblia fala que o reinado de Davi teve muito êxito. Ele foi um grande rei, mas também menciona cada um dos seus valentes. E são como esses valentes, com esses valentes que nós também vamos estabelecer o reino de Deus como igreja hoje. O Senhor vai te dar discípulos com esse mesmo coração, com o coração e com a valentia dos valentes de Davi. E assim nós vamos também conquistar muitos territórios, famílias inteiras para o Senhor, em nome de Jesus.